Glória a Deus, bom dia a todos. O tema da palavra de hoje é serpentes e pombas. Serpentes e pombas. Vamos ler Lucas 22, de 35 a 38. Lucas 22, 35 a 38, a palavra de Deus fala assim. E disse-lhes, aqui é Jesus falando, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Amém? Até aí. Olha que interessante. Jesus está mandando comprar espada. Tá certo isso, pastor Edivaldo? Está na palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é como um buffet, né? Que a gente escolhe ali, eu gosto dessa comida, dessa salada, desse alimento. A palavra de Deus não é assim. Você tem a palavra de Deus, ela é verdade, né? E olha o que a gente leu aqui, né? Mas a gente precisa buscar entender o que a palavra de Deus está falando. Que se você pega um versículo só, talvez você tenha um entendimento muito errado do que Deus está falando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então temos que analisar o contexto de onde foi dito aquilo, o texto em que aquela passagem está inserida, todo o texto, né? Textos paralelos, porque na Bíblia tem muito disso, né? É falado de um evangelho, por exemplo, depois no outro é falado também. Então você precisa olhar tudo isso para poder entender, para fazer a interpretação, né, real daquilo que Jesus está falando, que Deus está nos falando, né? Os que defendem o uso de armas deveriam fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Que eles defendem o uso de armas, né? Vamos imaginar, com inteligência artificial hoje em dia o pessoal consegue fazer muita coisa, né? Imagina Jesus com uma metralhadora na mão. Será que tem alguma lógica nisso? Tem alguma, né, possibilidade de tudo que ele nos ensinou, de todo exemplo que ele deu? Nenhuma, né? Não faz sentido algum isso daí, né? Defender isso é impossível, né? Então, se nós somos imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, né, nós não vamos defender essas coisas. E claro, né, tem profissões, tem situações que exigem o uso de armas, né? Policial, por exemplo, né? Segurança, exército, mas são situações muito específicas, muito especiais, em que é utilizada a arma, né? E o contexto aqui, né? Jesus estava para ser preso. Está bem naquele momento que os homens chegam e prendem para levar, para ser julgado, para ser crucificado, para que ele vá morrer na cruz. Então, a situação é bem essa. Está para acontecer a prisão de Jesus. Jesus sabia que isso ia acontecer, né? Então, ele estava dizendo aos seus discípulos que haveria perseguição, que eles sofreriam muita resistência para pregar o evangelho, que deveriam se preparar para tudo isso, para essa resistência, para essa luta que seria pregar o evangelho. A vida de Paulo, né, a gente vê bem o que aconteceu, né, que é bem descrito ali em Atos dos Apóstolos, tudo que aconteceu com o apóstolo Paulo por pregar o evangelho, né? Então você poderia dizer, mas Jesus disse para comprar espadas. Espadas são armas, então seria luta armada com derramamento de sangue e morte. Jesus mandou comprar espada ali, né? Mas observe como o texto termina, né? Olha só como termina o texto que a gente leu. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas, porque eles já tinham espadas lá com eles.
E Jesus como fala assim, basta, né? O que é isso, né? O que Jesus estava falando ali com esse basta, né? O que Jesus estava falando? Que, na verdade, haveria essa perseguição, que haveria problema, né? Mas que a luta não era com armas físicas, né? Olha só. Jesus disse, basta. Como quem diz, a luta não é corpo a corpo, não é literalmente com espadas. No Evangelho de Mateus, né, a gente pegando outro texto, né, que dá sequência aqui a essa situação, também acontece a sequência ali em Lucas, mas no Evangelho de Mateus, de 26, no capítulo 26, de 48 a 52, olha o que está escrito. É a sequência dessa situação aqui da prisão de Jesus. E o que tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. Que Judas que ia beijar a Cristo, mostrando que ele era quem deveriam prender. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Amém? Jesus não estava aprovando ou mandando usar a espada, muito pelo contrário. Olha o que ele fala. Todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Quem pegar em armas, quem for a luta armada, quem for lutar contra as pessoas, ele vai morrer pela espada, por essa arma que ele está usando também. O que Jesus está falando? Para que fiquemos espertos. Não vamos confiar cegamente, não considerar sem conhecer que as pessoas são como nós, honestas, amorosas, podem ser ou não, na verdade. Então precisamos ser prudentes, cuidadosos, ficar espertos como as serpentes, mas não vamos fazer mal a ninguém como se fôssemos pombas. Mateus 10, 16. Jesus falando novamente, Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Amém? O mundo é o que é? Corrupto, mau, violento, e nós estamos nesse mundo. Estamos aqui como embaixadores do céu, do reino de Deus, para levar a palavra de Deus, né? Mas nós temos que ficar espertos. É o que Jesus está falando. Prudentes como a serpente. Um erro que a gente comete, muitos de nós, acho que talvez todos, você vai se relacionar, encontra uma pessoa, a primeira coisa que você mede, pensa dessa pessoa é que ela é como você. Você é honesto, você é amoroso, você tem esse desejo de que as pessoas tenham sucesso, né, que dê tudo certo. E você mede assim a outra pessoa. É errado. Você não sabe se a pessoa é assim. Jesus está falando para ser prudente. Eu não vou confiar cegamente. Também não vou julgar. Não, todo mundo não presta. Né? Maldito homem que confia no homem. Né? Mas isso quer dizer também, olha só que palavra interessante. Então eu não posso me casar, não posso formar uma sociedade, eu não posso viver em sociedade, porque maldito homem que confia no homem, né? Mas na verdade o que a palavra de Deus está falando aqui, maldito aquele que coloca o homem no lugar de Deus, quando precisa resolver alguma coisa, né? Não precisa buscar uma solução. Nós sempre vamos buscar a Deus. E Deus vai usar os homens, talvez vai usar os homens para resolver a situação. Né? Numa situação de saúde.
Eu vou buscar os médicos? Vou. Eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai dar sabedoria aos médicos, vai usá-los para me curar. Ah, mas foi o médico. Quem deu sabedoria? Não é? Quem criou todas as coisas para que pudesse ser feito um remédio? Não? Deus. A fonte é Deus. Não tem como escapar disso. Né? Então, nós vivemos em meio a lobos. Temos que ser prudentes, como serpentes. Mas, de novo, eu vou ser inofensivo como uma pomba. Se eu sou inofensivo como uma pomba, como é que eu vou estar usando armas? Né? A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra demônios e todo o mal. Efésios 6:12. Efésios 6:12. A palavra de Deus fala: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ah, mas quem está me perseguindo no trabalho é meu chefe, é um colega lá que tem inveja. Ah, o meu sócio na empresa que me traiu, que me prejudicou. Né? A pessoa que fez isso contra mim. É a carne e sangue. A minha luta não é contra as pessoas. A minha luta é espiritual. A nossa luta é espiritual. Não? Já contei muitas vezes, mas aquela vez que eu orei pelo gerente lá que perseguia meu chefe, por tabela me perseguia, eu nem era convertido ainda. Lembra dessa história? E eu clamei ao Senhor do jeito que eu sabia na época. Eu falei: Senhor, eu acho que ele tem algum problema, né? Por isso que ele estava perseguindo a mim também, além do chefe lá, que ele tinha uns problemas diretos lá com o meu chefe. Falei: Senhor, ajuda que ele resolva o seu problema, né, para que ele não tenha mais, que pare de me perseguir dessa forma, porque ele tenha a solução daquilo que tem causado isso. Né? Eu clamei a Deus dessa forma. E eu não sei, né, se Deus resolveu o problema dele. Eu sei que no dia seguinte ele queria me colocar no lugar do meu chefe. Ele parou de me perseguir e inverteu. Ele queria me promover. No dia seguinte. Então, a nossa luta não é contra a carne, o sangue e as pessoas. Eu vou combater o mal. Eu vou combater aquilo que influencia as pessoas. Há pessoas más? Há pessoas más. Tá? Existe. Mas eu vou combater o mal. E Deus vai transformar. Deus é Deus dos impossíveis. Mesmo que a pessoa seja naturalmente má, ela é má mesmo, e existe isso, Deus pode transformar. Amém? Jesus morreu na cruz por mim, por cada um de nós aqui, e por esse que te persegue, por esse que tem inveja de você, por esse que te traiu, por esse que te enganou, por esse que te roubou. Jesus morreu por eles também. E Jesus mandou amar o inimigo. Né? Então eu tenho que orar, eu tenho que pedir: Senhor, que haja salvação, que haja transformação nessa vida. Né? Ele está erradão, eu sou erradinho. Ele cometeu um pecadão, eu só cometo pecadinhos. Tem diferença, pastor? Não tem, né? Adão e Eva, né? Como a Bíblia fala, eles desobedeceram a única coisa que Deus proibiu para eles, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pecado, então. Né? E condenou a eles e toda a humanidade, né, ao que nós vivemos hoje, ao que o mundo se transformou. Porque eles pecaram, e nós pecamos também, então a culpa não é só deles, nós também pecamos, e nós transformamos o mundo, deixamos dessa forma. Mas o fundamental aqui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas. A pessoa não dá, é intratável, não tem como ficar perto dela. Se afasta.
Amar não quer dizer que você precisa ficar lambendo, precisa beijando, abraçando. Não. Se a pessoa não se curva à vontade de Deus, não é mudada, você se afasta, ou Deus afasta essa pessoa de você, mas você não vai ter ódio dela. Aí que está. Você precisa amar. Ah, a pessoa não merece. Não, não merece. Eu mereço? Também não mereço. Mas foi Jesus que falou. Ele deu uma ordem para a gente. Ame. Ore pela pessoa. Sabe? É isso. Não precisa conviver, não precisa ficar perto. Mas você não terá ódio. Você vai orar, vai clamar por essa vida, para que Deus alcance também e transforme a vida dela. Em nome de Jesus. Amém? E nós temos armas? Opa, nós temos armas. Uma espada, inclusive. Efésios 6, 13 a 18. Efésios 6, 13 a 18, a palavra de Deus fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada a gente precisa usar, saber usar, treinar bem, conhecer bem e usá-la sempre, né? A palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar pela igreja, orar por nós, em nome de Jesus. Vamos entender um pouco de cada uma dessas armas, né? De cada equipamento desse de defesa e ataque. O cinto da verdade. A verdade é a base de toda a armadura espiritual. Viver em integridade, sendo honesto e fiel à palavra de Deus. Isso protege o coração e fortalece o caráter diante das provações. Verdade. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Simples assim. Então eu vou ser sincero, vou arrebentar. Quando tiver alguma coisa errada, eu vou falar mesmo. Então. É assim, não. Se você for falar alguma coisa, corrigir alguém, se você tiver essa liberdade, né, de poder falar com a pessoa, você vai falar em amor. Amém? Exortar, corrigir, ensinar em amor. É assim que Deus quer que a gente faça. Amém? Como Jesus fazia. Couraça da justiça. Viver de maneira justa e correta, seguindo os mandamentos de Deus, cria um escudo contra as tentações e as acusações do inimigo. Então, ser justo. Tratar as pessoas com justiça, né? De forma correta mesmo. Seguindo os mandamentos de Deus. Amar o próximo como nós mesmos. Amar o próximo como Jesus nos amou. Calçado a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho traz paz e estabilidade no meio de tempestades. Ter o coração firmado na palavra de Deus permite caminhar com confiança, independentemente das circunstâncias. Se você estiver baseado na palavra de Deus, no Evangelho, pode vir o que vier. Você não vai cair. Amém? Veio doença, veio desemprego, veio confusão na família. Não interessa. Eu estou firmado em Cristo. Amém? E eu vou buscar dele a solução. Ele é o Deus dos impossíveis. Eu já vivi isso mais de uma vez na minha vida, em situações em que eu cheguei àquele ponto que, Senhor, já fiz tudo que eu podia da minha parte. Eu não consigo fazer mais nada. E era verdade. E Deus mudou a situação. Houve situações que
mudou de um dia para o outro, que nesse caso da perseguição no trabalho. Houve situação que uma semana depois, que um mês, que alguns meses a coisa se resolveu, mas Deus mudou a situação. Várias coisas que já aconteceram na minha vida, né? Recentemente mesmo estava uma situação de, sabe, muito ruim, muito chata, assim, que, Senhor, não dá para continuar desse jeito. E Deus mudou na hora a situação, na hora. Clama ao Senhor, Ele quer ouvir a tua voz, o teu clamor. Clama a mim e eu te responderei. É isso que Deus fala. Jesus falou que estaria conosco o tempo todo. O Espírito Santo habita em nós. Fala com Ele. Amém? Que Ele vai falar com você também. Ele vai agir. Talvez você não ouça, né? Fisicamente a voz, mas você verá a mão de Deus agindo. Em nome de Jesus. Amém? O escudo da fé. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, protege a mente e o coração contra o desânimo e a dúvida. Fé. Complicado, né? Na hora do... Tá tudo bem, dia ensolarado, né? Tranquilo, estou bem em casa, estou empregado, estou saudável, né? Família em ordem, a minha fé está bombando. Aí vem problema, Senhor, por quê? Né? Eu vou clamar diante de Deus, sim. Eu vou entrar no meu quarto, como Jesus falou. Entra no teu quarto, né, no lugar secreto. E Deus que vem em secreto, Ele vai ouvir a tua voz. Eu vou me jogar aos pés do Senhor, vou falar, Senhor, está difícil mesmo, Senhor. Estou sofrendo. E se for um desses momentos que você já fez a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, que é o milagre. Milagre a gente não pode fazer, mas Deus faz. Amém? Ele transforma situações. Ele abre portas, fecha portas. Né? Então, fé. Mantenha a tua fé. Que não seja por um problema que aconteceu, por alguém, que tem muito disso, né? Ou nós mesmos entramos em situações, ou pessoas que nos ferem, que nos machucam de alguma forma, né? E a gente culpa a Deus, se afasta da igreja, se afasta de Deus, por causa das coisas que os homens fazem. Né? Então mantenha a tua fé. Tenha essa convicção que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Todas as coisas, mesmo que é ruim. Mesmo que é ruim. Se todas as coisas colaboram e está na palavra de Deus, então é verdade. Todas as coisas vão colaborar para o seu bem. Em nome de Jesus. É para você aprender alguma coisa, para você amadurecer. Deus está te ensinando, está te preparando para alguma coisa. Talvez uma dificuldade pela qual você passa é para você aprender alguma coisa, para você poder ministrar às pessoas da tua família, para que você não caia numa situação pior, parecida com aquela. Não? Então, mantenha a tua fé. O capacete da salvação. O capacete protege a mente, mantendo-a focada na esperança da salvação. Manter na mente a certeza da salvação em Cristo protege contra pensamentos negativos e enganosos. Nossa mente, né? O inimigo luta muito na mente. A palavra de Deus fala aqui, o inimigo ele está ao derredor. Ele está próximo, está perto, fazendo barulho, usando pessoas. E quando você está mal, aí é que ele vem lá cutucar mesmo. A ferida ali, está machucada aqui. Aqui que está doendo, aqui que está machucado. Ele vai jogar da forma mais suja possível. Mas ele não pode fazer nada com você. Ele está ao derredor. Mas ao teu lado está o anjo do Senhor. Amém? Deus tem mostrado para nós algo muito interessante. Deus colocou sobre nós já há um bom tempo, Deus tem mostrado isso como se fosse uma redoma, sabe? Sobre a vida de cada um, sobre a nossa casa, o trabalho, aquilo que temos, como se fosse uma redoma de defesa.
Mas eu não sei se já faz um ano, mais ou menos, isso, mas já faz algum tempo, Deus mostrou, sabe o quê? Que além das armas do inimigo baterem e caírem nessa redoma, não atingirem a nós, começou assim, eles atiram a arma e aquilo volta para ele. Aquilo que era só defesa virou ataque também. Então, o inimigo agora, nós temos uma redoma sobre nós, sobre nossas famílias, nossas vidas, que era só de defesa. Mas agora o inimigo manda a arma volta para ele, para a vergonha do inferno, em nome de Jesus. Amém? E a gente vai envergonhar o inferno mesmo, envergonhar aqueles que vêm quando a gente está mal, e a gente passa por dificuldades, né? Cadê o teu Deus? Nossa, eu oro tanto lá, e agora? O que está acontecendo? Espera um pouquinho, deixa o tempo de Deus chegar. Amém? E como a gente ministrou outro dia, né, sobre as muralhas lá, com Neemias, foram levantadas em 52 dias, né? Até antes deles reconstruir as muralhas, falaram, se uma raposa bater ali, essas muralhas vão cair. Fizeram de tudo para atrapalhar, mas em 52 dias eles conseguiram construir aquelas muralhas de forma milagrosa, né? Ninguém te dá valor. Você olha quando você está caído ali, mas quando Deus te levanta, Ele te dá dupla honra. Eu também já vivi isso. Mais de uma vez. É muito legal. É muito bom quando acontece isso, né? Você é colocado de lado, né, no seu trabalho, por exemplo, né? Depois aquele que te colocou de lado, e mais alguém ainda importante, vem te dar parabéns pelo seu trabalho e tal. Obrigado, valeu, aí, né, tal. É Deus te colocando em dupla honra. Não é só a restituição, é mais do que isso. Aleluia. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é a única arma ofensiva da armadura. É a palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, e a declarar, fortalece o espírito e afasta as mentiras do inimigo, né? Eu acho muito interessante, a gente falou agora, né, de Adão e Eva. O diabo é o pai da mentira. E ele chegou lá para Eva, não, pode comer. Se vocês não ficar, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal como Deus tem. E se você comer, você não vai morrer. E Eva comeu e deu também aquele fruto proibido para Adão, e ele comeu também. Eles morreram? Continuaram vivos. Eles obtiveram o conhecimento do bem e do mal? Sim. Bom, o inimigo falou a verdade. É meia verdade, né? Eles morreram espiritualmente. Era essa. E a pior morte, né? E, aliás, alguém viu, antes da queda, morte? Doença? Né? Durante a lida do relato da criação? Adão e Eva poderiam estar vivos até hoje. Não fala que eles iam morrer, né? Fisicamente. Mas a morte deles foi espiritual. Eles foram condenados a ficar afastados de Deus para a eternidade. Essa foi a morte, né? Então, até quando o inimigo fala a verdade, quando Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites naquele deserto, o inimigo chega para ele e fala, não, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Ele podia. Aí Jesus fala para ele, porque ele conhece a palavra, né? Mais do que ninguém, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele conhecia a palavra. O inimigo usou a palavra, e ele conhece muito bem a palavra, e Jesus usou a palavra para combatê-lo, né? Se lança desse lugar alto aqui, porque está escrito que os anjos têm que sustentar nas mãos, e está escrito. Aí Jesus, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, porque conhece a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra. O inimigo vem falar besteira no teu ouvido,
usa pessoas para falar besteira no teu ouvido, se você conhece bem a palavra, se você frequenta os cultos, se você participa dos estudos bíblicos ou assiste pelo menos os vídeos, né, que são publicados, para que você vá aprendendo cada vez mais, lê a palavra, como nós fazemos a campanha de leitura anual da palavra de Deus, você vai conhecendo mais e mais e você fica imune a essas coisas. Nem falar besteira para você, que nem esse texto que a gente leu. Jesus está falando para comprar espada. Então a gente tem que usar arma mesmo, tem que partir para a luta, armada e tal, e sair matando aí quem não concorda. Não, absurdo, absurdo. Em nome de Jesus, a gente tem que conhecer a palavra, usar a palavra. É a única arma de ataque, a única coisa de ataque na armadura é a palavra de Deus, essa espada. E o poder da oração em toda batalha. A oração é fundamental em toda batalha espiritual. Através da oração, o cristão se conecta com Deus, recebe direção e força para enfrentar qualquer desafio. A gente está louvando bastante isso, né? Fala comigo, fala Senhor, né? A gente precisa ouvir a sua voz. Sem a voz do Senhor nós vamos perecer mesmo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor. E como é que a gente tem essa intimidade com Deus? Orando. Ora. É arma espiritual. Jejum também. Tem certas situações, tem certas castas de demônios, como Jesus falou, que só saem com oração e jejum. Está numa batalha? Está numa situação difícil? Não sei se eu preciso jejuar, mas eu vou jejuar e ponto. Vou fazer um jejum, vou fazer uma consagração aqui ao Senhor. Vou clamar e Deus vai colocar a mão. Ele vai fazer o que é melhor. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Acho que eu já falei demais. Resumindo, se revista de toda a armadura de Efésios 6. Clama ao Senhor mesmo, ora dessa forma, Senhor, me reveste. Coloca essa redoma de proteção e ataque sobre a minha vida, sobre a minha casa, minha família, meu trabalho, meus negócios, meu veículo, né? Tem gente que trabalha, né, com veículo, então precisa, sobre... né? Também pede para o Senhor, e o Senhor, que é teu Pai de amor, que pela graça Ele faz tudo isso por nós, Ele vai te atender, em nome de Jesus. Saiba que a tua luta não é contra as pessoas. Existem pessoas más, existem pessoas que você não pode conviver, existem, se afasta, mas nunca, nunca odeie. Você pode até ficar irado, pode até ficar revoltado com certas situações, mas respira, clama ao Senhor e muda. Faça o que Jesus faria. Pensa, Jesus faria como? Como que ele resolveria essa situação? E continue sendo um imitador, um seguidor de Cristo, nisso também. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, mesmo a entender a tua palavra, Pai. Nos dá mesmo essa sabedoria, esse discernimento, Senhor, para não sermos enganados pelos homens, pelos inimigos, Senhor. Que sejamos mesmo prudentes, Senhor, como a serpente, Senhor. Que não permitamos que sejamos enganados, Senhor, iludidos por artimanhas do inimigo, pelas artimanhas dos homens, Senhor. Mas revela os planos do inimigo antes que aconteçam, Pai. E nós já rasgamos, destruímos e anulamos todo o plano do inimigo contra nós. Estão rasgados, destruídos, queimados, viram pó agora em nome de Jesus. Acampa mesmo o teu anjo, Senhor, ao redor de cada um dos teus servos, de cada família, Senhor. Do trabalho, dos negócios, dos veículos, Senhor. Onde quer que estejamos, que o Senhor esteja mesmo conosco. Sabemos que o Senhor está. Senhor, em nome de Jesus, vem mesmo Espírito Santo. Derrama da tua sabedoria, derrama da tua paz, a paz que só o Senhor pode dar. Da tua alegria, que é a nossa força, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a andar pelo caminho apertado, Senhor, passar pela porta estreita. Em nome de Jesus, Senhor. Que sejamos mesmo sal da terra e luz do mundo, Senhor. Imagem e semelhança tua nessa terra, nesse mundo, Senhor.
Que as pessoas olhem para nós e vejam um pouco de Ti, Senhor. Vejam um agir, um pensar diferente, um reagir diferente, palavras diferentes do que o mundo espera, Senhor. Senhor, dá vitória aos Teus servos, Senhor. O Senhor conhece a situação, Pai, de cada um. A dificuldade, Pai. E em nome de Jesus, opera, Senhor. Opera. Estende mesmo o Teu braço forte e transforma, muda, melhora, Senhor, as situações. Seja feita a Tua justiça, Senhor, não a dos homens, Senhor. A Tua vontade, não a dos homens e não a nossa, Senhor. Mas a Tua vontade, os Teus planos, que eles se cumpram nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós tomamos posse, Senhor, das Tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor já liberou no mundo espiritual, da Tua graça, Pai, que o Senhor tem dado, Senhor, mesmo sem nós merecermos, o Senhor tem derramado sobre nós. Pai. E, Pai, envia paz às famílias, Senhor, envia paz para os Teus servos, Senhor. Dá vitória, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso, Pai, sejam testemunhos poderosos, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, levar, Senhor, testemunhos, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, dos livramentos, Senhor, para que as pessoas vejam que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, e desejem ter o que temos, e nós vamos falar que o que temos é o Senhor por nós. E quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, o Senhor transformou as nossas vidas e continua transformando. Transforma situações, derrama da graça, derrama bênçãos, derrama livramentos. Continua operando, Senhor. Que possamos honrar ao Teu nome, Senhor. Que as pessoas deem louvor a Ti, Senhor, pelas nossas atitudes, pela nossa vida, Senhor. Seja na família, no trabalho, nos locais de estudo, Senhor, onde quer que estejamos, Pai. Que sejamos mesmos Teus embaixadores nessa terra, sal da terra e luz do mundo, conforme a Tua vontade, Pai. Que possamos dar frutos para Ti, de resgate e salvação de muitos, Senhor. Usa mesmo a vida de cada um dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e já Te damos graça pelo Teu agir, pelo Teu mover, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, essa é a palavra. Aleluia. Glória a Deus.